E quando é que começa, Lígia, essa constipação? Ela pode começar em qualquer momento, né? Mas, geralmente, nas crianças, já que nós somos pediatras, a constipação começa principalmente depois da introdução alimentar, quando a criança começa a começar o desfraude. Esse é o momento crítico, assim, é um dos momentos mais importantes para a criança com constipação, que é o momento do desfraude, né? E tanto que é uma orientação que sempre tem que ser dada para os pais, pediatras, enfim, nunca obrigar o desfraude da criança. Sim. O desfraude tem que ser comandado pela criança e nunca estimular o desfraude se a criança estiver com constipação. Porque para fazer o desfraude você tem que ter o comportamento retentivo. Se você não, se essa criança extrapola esse comportamento retentivo, aí isso lascou. pode piorar ainda mais, né? Piora ainda mais. Então, geralmente a gente encontra nesse momento. É muito importante a gente pensar que a constipação, quando começa muito cedo, por exemplo, no bebê lactente, primeiro mês de vida, isso não é normal, não é o momento normal de começar essa constipação. Pode estar ligado a problemas, né? Exatamente. Dentre eles, a doença de Hirschsprung, por exemplo. Essa é importante, né? Famosa, né? Famosa. Então a gente tem que lembrar dela. Outras doenças que podem levar à constipação nesse período de lactente, alergia à proteína do leite de vaca. Então são coisas que a gente tem que lembrar. Mas geralmente é nessa idade aí do desfraude que começa. E quando você tem um recém-nascido, nas primeiras semanas, que só se alimenta com aleitamento materno e tem muitas dificuldades para evacuar, o Hirschsprung tem que estar na cabeça, né? Pois é. E aí tem que avaliar se a criança está mamando direito também, né? Porque se está em aleitamento materno exclusivo, ela pode não estar mamando. Né? Pode não estar evacuando porque não tem substrato. Exato. E o lance da PLV até é interessante você tocar, porque fica um pouco contraintuitivo, né? Porque a gente sempre pensa na PLV como diarreia, não como constipação, né? É uma das manifestações. É uma das manifestações. Muito bem. E não sei se você vai falar um pouco disso para frente, mas que veio à minha cabeça aqui, algo que eu acho difícil de fazer diagnóstico é a questão do Hirschsprung com segmento curto, né? É dificílimo. Que você não sabe se é uma constipação funcional ou se é algo orgânico aí, né? É bastante difícil, né? Porque quando você tem um segmento ultra curto, você não faz o diagnóstico clássico, aquela criança com aquele barrigão, né? Que você faz toque retal, vem fezes explosivas na parede e tal. Então, você pensa nessa criança quando você tem uma constipação intratável, que é aquela que não responde depois de 3 meses de tratamento otimizado. Aí você começa a pensar... Você tem que começar nas doenças. A pensar nisso. Exatamente. Tá certo. Exato. Muito bem. E aí, vamos lá. A gente já viu que ela começa na introdução dos alimentos, né? Enquanto está lá só no aleitamento, as coisas estão indo muito bem, né? Muito bem, depois começou. E outra coisa importante, assim, quando a criança não começa a ter a constipação nesse período de desfraude, tem que lembrar que tem vários gatilhos que podem fazer aquela constipação aparecer. Por exemplo, mudou de escola, pais divorciaram, começou a sofrer bullying na escola, abuso sexual é um gatilho importante que a gente não pode esquecer. Lógico. Né? Pós uma diarreia infecciosa, aí depois essa criança fica aí alguns dias sem evacuar, e se isso não for resolvido, pode perpetuar. Então, lembrar desses gatilhos para constipação. Não, interessante que uma vez eu ouvi uma pessoa falando, não lembro nem quem foi, que constipação é uma coisa que todo mundo consegue ter. Se você se concentrar de não evacuar uns 2 ou 3 dias, você está constipado e você criou fezes bem endurecidas ali na saída, no reto, e você fica constipado de verdade, né? Exatamente. Ou seja, acaba que o fator psicológico, né, é muito importante, como você está falando, né? No surgimento, como gatilho, né? Acaba pesando bastante, né? Porque daí você cria esse ciclo vicioso. Tem fezes endurecidas no reto, vai tentar evacuar, dói. O que você faz? Não evacua. Opa, não. E aí o negócio vira uma bola de neve. Vai dando um engarrafamento, né? Exato.